que o senhor foi condenado em primeira instância, que não transitou em julgado, Sim. que tinha atenuante, que o senhor era um jovem ainda, ficha limpa, etc. Mas o senhor admite que cometeu um crime ou foi um erro? O senhor foi levado, manipulado? O senhor não tinha conhecimento? Não tinha, zero. Essa é a sua... Zero. O cara é duvidoso, isso não tem como negar. Vai lá na UOL e ouve os áudios. Ligando pro cara e pedindo R$40. Você imagina, um ladrão pedindo R$40 pro outro. Eu ganhei R$350 em algumas semanas trabalhando pra esse cara e tomei um processo criminal de 13. Fui atrás da Defensoria Pública. A defensora olhou pra mim e falou, você vai pegar cadeia, você vai ter que arrumar um advogado particular. O advogado Dr. Esmerino Roriz, pode ir atrás desse advogado que ele vai te contar o que eu tô falando. Lá de Brasília, cobrou R$2.000, pergunta pra ele se eu paguei. Eu nem tinha esse dinheiro. Ele deixou o processo, porque eu não tinha como pagar. O processo correu à revelia, Felipe. Arrependo profundamente. Aqui tá meu histórico. Mas em relação a que o senhor se arrepende? De ter andado com esses caras e prestado serviço pra eles. E acabou. É uma relação de trabalho. 16 anos de idade, 1º de maio de 2003, minha carteira tá assinada. Operador de áudio. Quando eu saio dessa empresa, eu queria entrar na faculdade e não tinha dinheiro. Fui prestar serviço pra esse cara numa loja dele de informática e depois ele pediu pra eu ir a alguns lugares onde tinha computadores. O computador parava e eu arrumava. Nesse pouco espaço de tempo, eu não consegui fazer a faculdade de Direito no começo do ano, eu acabei entrando do meio do ano pra frente. Eu arrumo um emprego de novo, de atender de call center depois disso. E esse processo me destrói. Eu tenho vergonha disso, sim. Acho que isso mancha a reputação de uma pessoa, mas eu posso fazer o quê? Foi condenado, foi prescrito, isso não tem mais nenhum impacto na minha vida. Quando o senhor diz assim, eu era um jovem, queria pagar a faculdade, queria ajudar a casa, sim, etc. Então o senhor se envolveu sem saber que era nada errado. Não era sabia, uma situação... eu descobri no processo. Porque assim, agora parece que é uma situação em que o senhor estava num certo desespero, uma certa necessidade. Não é desespero, mas precisava aí... de ajudar, né? Eu já, só pra você entender, sim, se fosse um bandido, eu não ia ter 13 anos de carteira assinada. Logo que eu saí disso, eu já arrumei um emprego de atender de call center e cresci nessa empresa, fiquei quase 8 anos nela. Agora, vai fazer 20 anos esse processo. Por que tá mexendo nisso o tempo inteiro? Eu já falei que eu errei. Eu poderia... Que era o pastor de jovens. Sim, tinha um vínculo de confiança. Isso é um negócio que eu entrei e na hora que eu vi que eu tava metido, não tava nem entendendo. Eu não tinha compreensão. Logo depois disso, eu entrei na faculdade de Direito, eu não tinha compreensão de delito, que eu tava fazendo alguma coisa de errado, eu estava consertando o computador. E o cara é seu patrão, te paga ali por semana, algumas vezes pediu alguma coisa ou outra, eu fiz. Os áudios mostram que o senhor estava coletando... Não era eu, a máquina ficava fazendo sozinha, ele controlava isso por acesso remoto. Ele fazia isso e pode perguntar para ele. Inclusive, esse cara mora no Paraguai hoje. Fiquei todo esse tempo sem falar com ele, eu acabei de falar com ele recentemente. E ele gravou um vídeo, eu vou soltar para todo mundo. Ele me pedindo perdão porque é uma relação de trabalho. Ele me ferrou com isso. Só hoje que eu pensei, por que eu não processei esse cara ao invés de ter deixado esse processo correr de jeito, eu tinha que ter processado ele com uma relação de trabalho, porque eu trabalhei numa loja de informática dele, depois fui prestar esse serviço e acabei me ferrando. A sociedade, se esse é o assunto que aperta tanto, eu quero pedir perdão para vocês por não ter sido perfeito com os meus 18 anos de idade. Me perdoe como sociedade, eu errei andando com vagabundo e depois disso, uma coisa eu quero deixar claro, eu sou alguém que odeia injustiça. Eu estou numa disputa para prefeito de São Paulo, você tem que ver, eles estão revirando tudo, as minhas empresas são todas auditadas, eu estou 100% em paz. De fato, foi uma merda que aconteceu na minha vida, eu peço perdão para vocês. Nunca toquei em nada de ninguém, se achar eu devolvo 4 vezes mais. Nunca tive compreensão de delito nenhum disso. Me perdoe por não ser perfeito para concorrer a esta bodega da prefeitura de São Paulo.